Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória de nós estarmos aqui nesta noite, nesse culto de ensino da palavra de Deus. Nós também esta semana estamos numa semana de oração. Iniciamos ontem com oração das 7h30, terminamos 8h20, 8h25 já com os louvores. E hoje, devido ao culto de ensino, nós iniciamos às 19 horas, como é de costume o culto de terça-feira, orando até às 7h30, mas amanhã nós retornamos no terceiro dia de oração, dessa semana de oração, das 7h30. Também oramos até umas 8h15, cantamos um hino, fazemos uma leitura e vamos para a nossa casa, e isso até sexta-feira. Então, quero convidar você, meu irmão, que não sabia, talvez você não veio no domingo e você não ouviu, não sabia do aviso, quero convidá-lo a vir orar conosco esta semana. Nós estamos com muito caso de enfermidade em nosso meio e nós estamos orando a Deus para que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que Deus venha trazer cura, libertação, transformação, batismo com o Espírito Santo. E tenho certeza que essa semana será uma semana de vitória para aqueles que creem e estão buscando ao Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Nós iremos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, onde nós vamos estar fazendo nesta noite a meditação na palavra de Deus. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Eu vou estar lendo a minha versão, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu creio que a versão que nós temos aqui é a versão revista e corrigida. Difere um pouquinho a leitura, mas é o mesmo sentido, é o mesmo texto. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos orar. Quantos de oração? Queridos, continue orando em favor do Onofre, pai do nosso irmão Elielto, em favor do Samuel, netinho da nossa irmã Marli, nosso irmão Pedro, em favor da Cecília, em favor da Alice, em favor do nosso irmão Antônio Viana e todos os demais irmãos que nós sabemos que são necessitados. Irmão Nivaldo vai estar fazendo esta oração. Oramos, querido e maravilhoso Deus, diante da Tua presença, Senhor, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos aprender a Tua palavra. Senhor, cada pedido de oração que foi apresentado nessa noite, Senhor, eu não sei o nome de todos, mas o Senhor sabe e conhece cada enfermidade que nossos irmãos estão passando, meu Deus. Vai de encontro, meu Pai. Cura, Jesus, dar saúde na Tua presença, Pai. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, assim eu te peço. Amém. Eu pedi para o nosso irmão Raimundo deixar o texto bíblico na tela, porque a versão que eu li é uma versão um pouco diferente do costumeiro dos irmãos. E
Então nós vamos fazer a explanação aqui dos 2 versículos. Primeiro, para nós iniciarmos, é bom nós atentarmos normalmente para a estrutura das cartas de Paulo. A maioria das cartas de Paulo, ela tem 2 estruturas e dividida em 2 partes. Uma parte de aplicação teológica e uma parte de aplicação prática, da vida prática do cristão. Então, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 12, nós temos aqui 16 capítulos na carta de Paulo aos Romanos, e do capítulo 1 ao capítulo de número 11, nós temos aqui uma aplicação teológica. Paulo, ele traz ensinamentos profundos sobre a justificação, sobre reconciliação, doutrinas bíblicas, que nós costumamos assim chamar na teologia, as doutrinas relacionadas à soteriologia, ou à doutrina da salvação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos aqui implicações teológicas, nós temos aqui ensinamentos teológicos. Mas do capítulo 12 a seguir, Paulo ele vai estar fazendo uma aplicação prática, a vida cristã na prática, como ela deve ser observada. Então, capítulo 12 é Paulo começando a aplicar essa vida cristã, porque a vida cristã, ela não pode ser só teórica. Na verdade, a vida cristã, ela é uma vida prática. Os nossos pais, a geração passada, eles não tinham um conhecimento teológico como o mais jovem de nossa igreja hoje pode ter. Mas eles tinham uma vida prática, uma vida cristã prática. E eles demonstravam essa vida no seu cotidiano, no seu agir, no seu falar, no seu andar, no seu vestir, no seu modo de se comportar na sociedade. Então a vida cristã, ela não é uma vida teórica. A vida cristã é uma vida prática. Nós estamos estudando na EBD, esse trimestre, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que muitos os têm como as leis, a constituição de uma vida cristã. A constituição que manda como ser um cidadão do céu. Então nós temos ali, Mateus capítulo 5, 6 e 7, a maneira que nós temos que viver, que nós temos que nos comportar. Ali é a vida cristã na prática. Então, volto a repetir, para ficar bem armazenado na tua mente, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, nós temos ali uma aplicação teológica, podemos assim dizer entre aspas, teórica, mas agora, a partir do capítulo 12, nós temos o ensinamento de Paulo sobre a vida cristã na prática. E é interessante porque a Bíblia, quando ela fala, por exemplo, de fé, e Paulo trabalhou muito a fé na sua teologia, explicando o que era fé, como a fé age. E Tiago, ele vai aplicar a fé na prática, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Então, a minha fé, ela não pode ser só teórica, a minha fé também tem que ser prática. A minha fé, ou aquilo que eu professo, não pode ficar na verbalização daquilo que eu professo. Tem que também ficar, ou tem que aparecer na minha vida prática, no meu cotidiano. Então, Paulo aqui, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai então nos falar sobre essa praticidade da vida cristã, e é sobre isso então que eu quero falar.
E ele começa no primeiro versículo dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós temos aí a revista Almeida Corrigida Fiel, que diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A revista Fiel traduziu por compaixão, que é a fiel às primeiras traduções, ou a primeira tradução, por isso que é chamado fiel. A NAA, a Nova Almeida Atualizada, já traduz pela misericórdia de Deus, que é a mesma coisa. O que Paulo está dizendo aqui, ele está conclamando os seus leitores a viver uma vida de praticidade na fé. Ele diz assim: olha, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus. Paulo está apelando para a consciência, para trazer à memória toda a misericórdia de Deus em nosso favor, toda a compaixão de Deus em nosso favor. Por que Paulo ele está dizendo isso? Paulo ele vai partir logo após para falar sobre um sacrifício. E só é possível oferecer em sacrifício a Deus aquele que tem consciência das misericórdias de Deus em seu favor. Somente uma pessoa que tem consciência do favor de Deus em seu do favor de Deus por ele, da misericórdia de Deus por ele, é que pode servir a Deus com alegria e oferecer uma adoração a Deus, não de modo forçado, mas de modo voluntário. Uma pessoa que não tem consciência de tudo aquilo que Deus fez por ele, ele não consegue viver uma vida santa, uma vida pia, uma vida de adoração a Deus. Somente alguém que encontrou em Deus os seus benefícios, a sua graça, a sua misericórdia, é que se lança aos pés de Jesus voluntariamente em sacrifício, em adoração. A Bíblia vai dizer que Jesus um dia entra na casa de um homem, e aquele homem era um costume de um anfitrião, quando chegasse uma visita, que os pés daquele visitante fossem lavados, que fosse jogado sobre ele um unguento, perfume, que ele fosse então, já no seu início, na sua entrada, receber esse tratamento. E Jesus entrou na casa daquele homem e ele não recebeu nada disso. Mas de repente veio uma mulher, e essa mulher lançou aos pés de Jesus. Essa mulher molhou aos pés de Jesus com as suas lágrimas, com o seu perfume, enxugou com os seus cabelos. As pessoas vieram repreender a mulher e falar: se o Senhor soubesse, se fosse Deus mesmo, saberia que essa mulher é pecadora. Jesus diz assim: olha, eu entrei na tua casa, tu não lavou meu pé, tu não me ungiu. Agora, ela me ungiu, porque quem muito recebe, irmãos, a misericórdia de Deus, ele muito oferece para Deus. Quando eu tenho consciência de tudo aquilo que eu recebi de Deus, de uma salvação que eu não mereço, de um perdão que eu não mereço, de uma graça que eu não mereço, de uma cura que eu não mereço, eu quero dar o meu melhor para Deus. Por isso que Paulo diz: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, eu trago a memória de vocês, eu quero que vocês lembrem de tudo aquilo que Deus fez para vocês. E ele diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo. Porque quando eu tenho, eu volto a repetir, essa consciência do que Deus fez por mim, eu quero fazer tudo por Ele. Eu quero entregar a minha vida para Ele. E Paulo ele vai usar uma terminologia do sacrifício da antiga aliança. Ele vai dizer: eu rogo, baseado em tudo que Deus fez por vocês, que vocês ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Aqui Paulo ele vai usar no original um vocábulo
que veio adquirir um sentido lá na lei do sacrifício, que quer dizer, um conceito técnico, apresentar-se para o sacrifício, ou, literalmente, pôr de lado para um uso, para um propósito de alguém. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês têm consciência de tudo que Deus fez por vocês, põem-se, separem-se para o uso, para o propósito de Deus. Se vocês têm consciência da graça que vocês alcançaram, da salvação que vocês alcançaram, do perdão que vocês alcançaram, se dispõem para o uso particular de Deus. Se separe para esse propósito que Deus venha vos usar. Ofereçam o vosso corpo em sacrifício. Queridos, é uma lástima quando nós pensamos na sociedade em que nós estamos vivendo, em que, e falo isso para ilustrar, em que um jovem, um moço, uma moça, eles não se guardam mais para o casamento. Eles não guardam o seu corpo. Eles não guardam a sua virgindade, a sua pureza para o casamento. E eles se entregam às paixões, vituperando os seus corpos. E não se guarda para alguém preparado, para alguém digno, para alguém que vai amá-lo ou amá-la. E muitas vezes, como já vi casos de acontecimento no meio da igreja, que após o casamento ser cancelado, porque descobriu-se que aquela pessoa não era mais pura. Aquela pessoa havia se contaminado com os prazeres do mundo. Não se guardou para um propósito. Agora está meio sumido, mas houve um movimento. O movimento eu preferi esperar. Relacionado a um grupo de jovens, um movimento que começou na América, de jovens que fizeram um compromisso de se guardar para o casamento. E esse conceito também é relacionado à igreja. Porque muitas vezes nós não nos separamos para o uso de Deus. Nós nos contaminamos e nos prostituímos. Porque pecar é prostituir-se contra Deus. É forte, mas é uma verdade. Pecar é prostituição contra Deus. Porque nós temos um compromisso com Deus. Nós firmamos um compromisso com Ele. E Ele, como um noivo, espera que a sua noiva, a igreja, seja pura, seja sem mácula, seja virgem. Então, quando eu peco, eu estou me prostituindo contra o meu noivo. E Paulo diz: ofereçam o vosso corpo, apresenta o vosso corpo em sacrifício. Separe, se põe de lado, para que Deus possa te usar. Se reserve para esse propósito particular de Deus. Então rogo-vos, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Não é qualquer sacrifício, não. É um sacrifício vivo. E ele vai terminar dizendo: é o vosso culto racional. Na antiga aliança, o sacrifício da antiga aliança eram de animais que eram levados na marra.
Eles não tinham o conceito, não tinham vontade própria. Quando um ofertante trazia uma ovelha, aquela ovelha não estava lá porque queria. Ela não tinha consciência, ele é um animal irracional. Não era pela vontade dele que ele tinha ido para aquele matadouro, mas era um ofertante que levava aquele animal para oferecer a Deus. Então aquele ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, se declarava solitário a ele, ou solidário, né? Solidário a ele. E ele impunha a sua mão na cabeça do animal e dizia: olha, Deus, eu não posso morrer, eu não posso me matar, mas eu ofereço esse animal. Eu estou dando esse animal por isso, por aquilo. E depois que ele tirava a mão, aquele animal, ele era imolado, ele era morto pelo sacerdote, era queimado no altar. Mas era um sacrifício morto. O animal não tinha vontade própria. Quando Paulo diz aqui, para nós apresentar como um sacrifício vivo, ele está dizendo que a nossa oferta a Deus tem que ser fruto da nossa vontade. Não pode ser levado sem vontade própria, mas tem que ser um sacrifício pela nossa vontade, o desejo de servir a Ele, de adorar a Ele, de agradar a Ele. Deus, Ele não exige, ou melhor, Ele não força ninguém a servir a Ele. Por isso que a vida mais triste de um crente é o crente que está aqui com medo do inferno. Se eu sirvo a Deus com medo do castigo, do inferno, ô vida triste. Porque eu não estou aqui por vontade própria. Eu não estou aqui porque eu entendi que Deus é o melhor. Eu não estou aqui porque eu entendi que Deus, Ele é suficiente para mim. Eu não estou aqui porque Deus é a razão do meu viver. Eu estou aqui com medo de ir para o inferno. E eu vou acabar indo para o inferno. O meu sacrifício, a minha vida dedicada a Deus, tem que ser uma oferta que é fruto da minha vontade. O desejo do meu coração de servi-lo. Este é o culto racional. É o culto que eu estou aqui, eu sei porque eu estou aqui, eu tenho consciência porque eu estou aqui. Eu pergunto, você sabe porque você está aqui nesta noite? Você está aqui nesta noite porque você encontrou em Cristo a razão da sua vida, ou porque você acostumou a vir aqui à igreja? Você está aqui porque o Senhor foi lá, te libertou do pecado, da prostituição, do vício, e este amor que diz a Bíblia que nos constrange, esse amor que fez com que aonde houvesse pecado superabundasse a graça. É a consciência deste amor que Ele trouxe aqui. Ou é porque você cresceu sendo trazido pelo teu pai à igreja? Porque você cresceu sendo obrigado a ser crente, e uma vez que você batizou, você continua aqui? Ou é porque você encontrou em Cristo a razão plena, aleluia, alegria plena, e você não vê outro lugar a não ser estar nos atos dele, adorando a ele? O salmista no Salmo 84, ele diz: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma anela por ti.
Ele diz: os pardais encontrou lugar na tua casa, mas eu encontrei os teus altares. Ele diz: melhor é, Senhor, é estar um momento na tua casa do que estar na vereda da impiedade. O prazer de estar na casa de Deus. Aleluias. Deus não quer que você venha aqui forçado. Deus não quer que você venha aqui obrigado. Deus não quer que você venha aqui com medo dele pesar a mão nisso, pesar a mão naquilo, não. Ele quer que você venha aqui, porque não tem ninguém melhor do que ele. Não tem presença melhor do que a dele. Não tem lugar melhor para estar, a não ser nos pés dele, adorando a ele. Aleluias. Aleluias. É esse o culto que Deus quer que você ofereça a Ele. Um culto consciente do porquê estou aqui. Um culto que não iniciou quando eu entrei nesse templo, mas desde os momentos que eu abri o meu olho de manhã, depois de uma noite de sono, e eu digo: Deus, eu lhe dou graça. Porque eu dormi, eu acordei, e tu esteve me guardando. E você anda na rua, trupica numa pedra e dá um glória a Deus, dá uma martelada no dedo e diz um aleluia. Alguém faz alguma coisa, risca o teu carro e você diz: louvado seja o nome do Senhor. Uma alma cheia dele. É esse culto que Deus quer. Esse culto racional que Deus almeja. Eu sei porque estou aqui. Eu lembro quando eu aceitei a Cristo no dia 24 de fevereiro de 1991. Eu cheguei na congregação do São José em Campinas, onde a minha mãe congregava. E só fui porque eu tinha feito um compromisso com uma irmã lá, que eu iria no culto, que ela me convidou. Encontrei ela descendo uma rua, ela me convidou, eu disse: não, eu vou lá. No dia 25 ia começar as aulas. E eu fui para um rodeio, lá um rodeio de uns poi meio de lixo. E o homem vendia um monte de Danone vencido e o negócio era uma festa. E quando eu cheguei em casa, mais de 8 horas, eu lembrei que eu tinha feito um compromisso com a irmã. E eu disse: e se eu não for, e esse ano eu repetir? Eu nunca repeti. Eu vou para o culto. Cheguei lá, o pregador estava pregando, mas quando o homem estava pregando, meu coração começou a queimar. E quando ele fez o apelo, eu fui correndo por aquele púlpito chorando. E numa semana, uns dias depois, eu encontrei uma jovem da igreja. E ela disse: por que você chorou tanto naquele culto, naquele púlpito? Ela não sabia, porque talvez ela ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Mas naquele dia eu ouvi ele me chamar, o meu coração se dilacerou diante dele, e eu entendi que não tinha nada melhor do que estar na presença dele. Aleluias. É isso que Deus quer de mim e de você. Que você saiba por que está aqui, e que você queira estar aqui. Não adianta vir para este culto, mas a tua mente não está aqui adorando a Ele, porque você não quer estar aqui. Há pessoas que vêm para o culto empurrado, porque ele não quer. E Deus quer que você queira estar aqui nesta noite. Deus quer que você queira levantar a mão. Deus quer que você queira dar aleluia. Deus quer que você queira falar em língua estranha. Deus quer que você queira ser santo. Não porque alguém está mandando, mas porque você quer. Quem está entendendo, diga amém. Sabe um relacionamento em que o cônjuge não quer estar ali? Ele está ali por obrigação.
Você já viu relacionamento assim? Eu, como pastor, já vi muito relacionamento assim. Em que o cônjuge não quer estar ali, está ali debaixo de uma autoridade ou de alguma coisa que está oprimindo. E se eu fugir, se eu for embora, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tem meu filho, tem... Que coisa triste. Que amargura. É a mesma coisa quando você está aqui, mas não quer estar aqui. Quando o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Está no prazer lá de fora. Está nas coisas lá de fora. E Deus não quer que você esteja assim. Ele não quer. Ele quer que você esteja aqui por livre, espontânea vontade, sabendo o porquê você está aqui. Mas ele diz, ele continua dizendo, agradava a Deus, esse é o vosso racional, versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não sede conformados com este mundo. Esta palavra conformar no grego é tomar a forma de. É você tomar a forma de alguma coisa. E Paulo diz então, não viva conforme este mundo. E o mundo aqui não é cosmo no grego, é aion, que está relacionado a uma época, a um tempo, a uma era. Não é que cosmo, o mundo físico onde nós habitamos. É aion, uma era, uma época. Então ele diz assim, olha, não vos conformeis com o tempo que vocês estão vivendo, com a era em que vocês estão vivendo, com a época em que vocês estão vivendo. Não tome a forma do mundo em que você está vivendo. Por quê? Uma pessoa que conhece a misericórdia de Deus na sua vida, e que se ofereceu a Deus, ele não anda que nem o mundo anda. Ele não fala como o mundo fala. Ele não age como o mundo age. O mundo está indo para a direita, ele está indo para a esquerda. Ele anda na contramão do mundo. Vou voltar a dizer, não é o mundo físico, é a época em que estamos vivendo. Ah, mas o mundo agora está moderno. O mundo agora faz isso. O tempo agora é outro. Mas esse outro tempo, essa outra época contradiz o que diz a Bíblia. Se contradiz, eu vou andar como eles andam, ou eu vou andar conforme uma vida sacrificada Deus anda, de modo santo e de modo que agrada a Deus. Não tome a forma deste mundo. Ou como diz aqui a NAA, e não viva conforme os padrões deste mundo. Queridos, existe um conceito na psicologia que é chamado de teoria da modelagem, em que diz que nós somos produto do meio. Nós somos o que o mundo ao nosso redor é. É certo que em parte isso se aplica. Por exemplo, na cultura, na comida. Olha, uma pessoa nascida em Minas, ele é apaixonado pela comida mineira, porque ele foi criado nisso. Assim como uma pessoa nascida em outro lugar que tem uma outra dieta, uma outra gastronomia. Mas nós
no sentido de vivência, de praticidade, de prática. Nós não podemos andar como o mundo anda. Quando Jesus leva os discípulos lá para Cesareia de Filipe e pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O Senhor está testando eles para ver se eles têm o mesmo pensamento que o povo. E eles começam a dizer: um diz que tu é Elias, um diz que tu é Jeremias, ou diz que tu é o João Batista que ressuscitou, ou diz, começou. Depois deles ter falado tudo, Jesus olha para eles e diz assim: mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Jesus está querendo ver o quanto eles estão sendo modelados pelo mundo em que eles estão vivendo, pela época em que eles estão vivendo. Queridos, que modelagem nós estamos tendo? Nós estamos seguindo os padrões bíblicos? Ou nós estamos seguindo os padrões deste mundo, desta era, desta época? E Paulo diz que sobre a vida prática cristã, ela não condiz com a época, com a era, com os costumes deste mundo. E ele prossegue: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Ou como diz na outra tradução, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E é interessante que a palavra grega aqui, que Paulo usa, é a mesma de Mateus 17:2. Quando diz lá: e Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E novamente, essa mesma palavra, ela vai voltar em 2 Coríntios 3:18, quando Paulo diz: e todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, na imagem de Cristo, como pelo Senhor, que é o Espírito. O que Paulo está dizendo quando ele diz transformai-vos, ele está dizendo assim: olha, deixe vocês ser transformados ao ponto de se parecer com Cristo. É duro isso, né? Parecer com Cristo, ter a imagem de Cristo formado em nós. Transformai-vos. Vocês têm que ser transformados nos moldes de Cristo, na forma de Cristo, na aparência de Cristo. Tem um rapaz chamado Samuel Morris, tem um livretinho dele, um africano, que foi dado como escravo porque a sua aldeia perdeu uma batalha. E naquela época, quando uma aldeia, um clã, perdia uma batalha para outro clã, ele tinha que pagar uma quantidade de dinheiro, joias, ouro, e aquele clã de Samuel Morris não tinha. Então deram ele como garantia. E se não pagasse na época, ele seria morto. Um dia, alguém vai lá e livra ele. Ele está para ser morto, mas solta ele, ninguém sabe quem é. E ele é guiado pelo meio do mato. Resultado, Samuel Morris foi para Inglaterra. Ele era um moço crente, se converteu por aquela luz. E era um moço que a história diz, o testemunho, a biografia diz, que ele foi estudar teologia. E ele se parecia, diz que ele se parecia muito com Cristo.
E diz que quando dava oportunidade para ele falar, ele não falava. Ele começava a orar. E quando ele começava a orar, a glória de Deus vinha sobre a multidão. Ele chega numa faculdade, no seminário. E aí vão perguntar para ele que lugar ele quer ficar. Ele diz assim: o quarto que ninguém quiser, este eu quero. Deus o recolheu na flor da idade, antes que ele se formasse. Mas a história de Samuel Morris, o jovem que parecia com Cristo, alcançou tantas vidas. Porque quando Cristo é formado em nós não precisamos abrir a boca para falar. Apenas aquilo que nós somos toca no coração daqueles que nos vê. Oh, meus amados irmãos, como Cristo quer ser formado em nossa vida. Como Cristo quer que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Ele. E contemplem em nós a humildade dEle, o amor dEle, a graça dEle, a bondade dEle. Se nós estivermos vindo para esse templo apenas para ocupar nosso tempo, nós somos miseráveis. Mas se nós estivermos vindo para cá dizendo: Deus, forme em mim a tua aparência, para que eu seja que nem o Senhor, esta cidade há de conhecer uma igreja poderosa em Cristo Jesus. Aleluias. Transformai-vos. Ele diz: pela renovação da vossa mente. Aqui Paulo, ele vai usar uma palavra grega, anakaioses, ou anakainosis, que quer ter o sentido de renovação, de restauração, de uma completa mudança para melhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Há uma frase cunhada por René Descartes, um filósofo. A sua frase foi um paradigma no iluminismo, que ele dizia: eu penso e logo eu existo. Ele estava dizendo que nós somos aquilo que nós... Todas as vezes que eu derrubo minha oferta no chão. Ele estava dizendo que eu sou aquilo que eu penso. E certa parte essa frase é verdadeira. Nós somos aquilo que nós ficamos pensando. Nós somos aquilo que ocupa a nossa mente. Então, quando a minha mente ela é liberta da mentalidade carnal, eu consigo viver uma vida plena de transformação em Cristo Jesus. Eu preciso ter minha mente transformada pelo Espírito Santo. Porque quando a minha mente for totalmente restaurada, quando ela for houver nela uma mudança para melhor, eu vou conseguir viver uma vida que condiz com a imagem de Cristo na minha vida. Por isso que a Bíblia manda nós levarmos cativo os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia fala para nós termos a mente de Cristo. É para que Cristo seja formado em nossa vida. O que está ocupando a tua mente? E Paulo então diz que uma vez que isso aconteça, nós vamos experimentar, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, perfeita vontade de Deus. Eu só consigo experimentar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida nessa existência é quando eu vivo uma vida plena diante dele. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Deus tem preparado para o futuro o céu para todos nós. Mas Deus tem bênçãos para a nossa vida aqui na terra. O discípulo diz: Senhor, nós deixamos tudo. Deixamos pai, mãe, irmãos, por amor de ti. O que nós receberemos? Jesus diz: na vida eterna, no porvir, a vida eterna. E nesta vida, 100 vezes mais, pai, mãe, irmãos. Há uma plenitude de bênçãos para a nossa vida aqui na terra. Mas eu só consigo experimentá-la, essa perfeita, essa agradável vontade de Deus, se eu ando numa vida de praticidade na fé, que condiz com a fé que eu professo. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas vivem uma vida miserável. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas são mendigos da fé. Ele não tem uma experiência com Deus. Ele não sente Deus tocar nele. Ele está aqui. Mas aquela vida medíocre. Não tem nada novo de Deus na sua vida. É porque ele não está experimentando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E por que ele não está experimentando? É porque ele não tem oferecido o seu corpo como sacrifício vivo. Ele não tem sido transformado no seu entendimento. É aquele mesmo crente de quando aceitou a fé, vivendo à base de leite. E Deus não quer que você vive uma vida medíocre. Deus quer que você vive uma vida próspera espiritualmente. Eu já disse aqui, mas eu sempre gosto de contar. Aquela ilustração do mendigo que ficou anos e anos pedindo esmola debaixo de uma árvore. Ele morreu, passou-se o tempo, foram fazer uma estrada naquele lugar, veio a máquina, puxou a árvore, arrancar ela com raiz, e quando arrancou a árvore bem embaixo, onde o mendigo sentava, tinha um tesouro escondido. Viveu anos e anos, mendigando, sentado em cima de um tesouro. Será que é a nossa vida nesta noite? Sentados em cima de um tesouro e mendigando, por estarmos vivendo uma vida medíocre. Paulo ele vai orar e diz assim: eu quero que vocês conheçam a profundidade, a largura da riqueza, do poder, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele diz assim: ó Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Não é segundo a minha riqueza, não é segundo a riqueza de um Adriano, não é segundo a riqueza do homem mais rico da terra, porque há um momento que finda, mas é segundo as riquezas de Deus, que não tem limite, que não se pode contar. E nós estamos vivendo uma vida medíocre. Nós não estamos experimentando
toda a boa vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós não estamos vivendo uma vida prática, conforme o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Sabe, ontem à noite, nós estávamos aqui numa oração tão gostosa. E como é bom ver que tem pessoas ainda que abrem a porta da casa do Pai, senta do lado dele e fala com ele com toda a liberdade. Porque o que Deus mais quer é isso. É que você tenha essa intimidade. De entrar na casa dele e dizer: Pai, eu cheguei. Senta aqui que eu quero falar contigo. E lembro-me de um testemunho contado de um pastor que tinha muita intimidade com Deus. E o costume desse pastor é que quando ele ia orar, ele pegava uma cadeira, colocava do lado e dizia: Deus, senta aqui, eu quero falar contigo. Ele foi internado doente. E ele pediu para colocar uma cadeira do lado da cama dele. E ali ele falava. E uma manhã, quando a enfermeira entrou no quarto dele, ele estava morto. Metade do seu corpo na cama. E a cabeça em cima da cadeira. Como quando um filho chega para a mãe, sentindo dor. E a mãe senta, e ele vem e senta e reclina a sua cabeça, e a mãe fica fazendo um cafuné. A imagem era aqui naquela noite. Ele orou. E ele diz: Deus, senta aqui. E ele colocou a sua cabeça nas pernas de Deus. Enquanto ele estava ali, Deus o chamou para a glória. Quando Paulo ele diz: Abba, Pai, no grego, na literalidade é meu papai. A intimidade de um filho que abraça o pai e diz: meu papai, eu estou aqui. É essa intimidade que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. Essa intimidade de poder falar: Deus, senta aqui. Ai, descanso. É essa intimidade que Deus quer que você desfruta com Ele. Essa intimidade de entrar na presença dEle e Ele te ouvir e você ouvir Ele. Quantos nesta noite entendem isso? Levante a tua mão. E se você pode dar glória, dá glória. Se você pode dar aleluia, dá aleluia. Se você pode falar em língua estranha, fala. Mas tenha liberdade, a intimidade de entrar na presença dEle e sentir a glória dEle sobre a tua vida. Que Deus seja do seu espírito e que nós possamos
desfrutar dessa intimidade com Ele e experimentar toda a boa vontade dEle para a nossa vida. Aqueles que entendem, diga amém. Nós vamos cantar um hino.